Felipe Neto foi de Felca. Hã? Como assim? O Felipe Neto citou o Felca e prometeu processo para quem o acusar de crime gravíssimo. Como é que é isso? Vamos saber mais sobre essa treta? É treta? Pode classificar como treta? Vamos saber mais com o Pedro Zambardo aqui no Plantão do Meteoro. Bora lá. Podemos classificar como treta? Não podemos classificar como treta? O que que está acontecendo, Felipe Neto? Vamos entender, saiu em defesa do Felca, é isso? Saiu em defesa do Felca, dá pra classificar. Acho que processo na justiça dá pra ser uma modalidade de treta, né? Uma modalidade de treta meio cara, né? Mas Mas é uma muita gente pratica essa modalidade aí. essa modalidade tá em voga. Não, Ana, eu tava vendo inclusive a live do o João de Senzi, que é o advogado do Felca, deu uma entrevista no Inteligência Limitada e ele explicou direitinho a ação do Felca, porque naquele experimento que ele fez no documentário dele, excelente, ultrapassou 30 milhões já de visualizações. Ele criou um perfil do zero no Instagram e ele usou o perfil dele oficial para seguir algumas contas de pessoas, Pedro, enfim, que estavam cometendo esse tipo de delito. E aí algumas pessoas começaram a fazer acusações contra ele. O advogado do Felca fez a seguinte proposta: se as pessoas doarem R$ 230 para uma instituição que ajuda crianças e se retratarem, ele tira as ações. Uma proposta de boa. Só que se não fizer a retratação, se não fizer a doação, aí vai ser processado. E aí o João de Senzi é um cara meio experiente, defende o Santinelli, que é um cliente que dá um trabalho, e aí ele, enfim, vai tocar essa coisa. O Felipe Neto estava explicando que essas acusações de crime contra um menor de idade também afetaram ele. Ele escreveu um textão no X, e eu vou trazer também um dos casos que ele venceu na justiça. Vamos começar aqui pelo tweet do Felipe. O Twitter. Não, eu não consigo falar Twitter, gente. Pra mim é Twitter. Desculpa. Mesmo Twitter o nome. Mesmo com fascismo, mesmo com o Grok surtando, pra mim é Twitter. Há 7 anos, a extrema-direita tenta me associar com os pedos. Fazem montagens, tiram vídeos de contexto, pegam conteúdos de 10, 15 anos atrás. Uma nojeira que começou quando eu falei que lutaria contra Bolsonaro em 2018. Todos que me associam a esse tipo de crime hediondo perderam na justiça. O deputado Hélio Bolsonaro foi condenado em R$50 mil. O ex-ministro Marcelo Álvaro Antônio... Vocês lembram do Marcelo Álvaro Antônio, gente? Do Laranjal do PSL. Porra! Memória, hein? Tô bom, tô lembrando ainda. Condenado em R$50 mil. Antônia Fontinelli, condenação de prisão, revertida em serviços à comunidade. Justamente por isso, além dos 100 mil, além de mais de 100 mil para nos pagar. O youtuber Bruno Johnson foi condenado em 20 mil. O jornalista Gustavo Victorino foi condenado em 30 mil. Com a viralização do espetacular vídeo do Felca, os vermes da extrema-direita voltaram a me atacar, querendo me linkar novamente com Pedro. Estamos montando uma lista de novos processos e ninguém ficará impune. Boa ação do Felipe, né, Ana? Acho que é isso. Tem que exigir reparação. Porque, gente, uma coisa importante, essa tática de acusar comunicadores progressistas de cometerem esse crime hediondo é uma coisa que está prevista no manual do Steve Bannon, na extrema-direita estadunidense, que eles importaram para cá e que eles fazem essa teoria da conspiratória. Eles adorariam que a lista do Jeffrey Epstein pegasse só nomes de esquerda. O problema é que as festinhas ali foram com outras pessoas, e enfim, é basicamente isso que acontece. O Metrópolis traz essa notícia, o repórter Fábio Serapião, dizendo que o STJ manteve a condenação no caso Antônio Fontinelli, do youtuber por associar Felipe Neto à pedofilia. O caso começou após Antônio Fontinelli publicar um vídeo fora de contexto do youtuber e do seu irmão Lucas Neto. O STJ não reconheceu o recurso. Vamos ver essa reportagem aqui. O Superior Tribunal de Justiça manteve nesta terça a condenação da youtuber, foi no dia 5 de agosto agora, a condenação da youtuber Antônia Fontinelli por realizar postagens na internet associando os irmãos Felipe e Lucas Neto à prática desse crime. A decisão foi unânime na sexta turma do tribunal, cujos integrantes não reconheceram o agravo regimental, tipo de recurso apresentado pela defesa de Fontinelli.
O relator do caso é o desembargador Otávio de Almeida Toledo, que está atuando temporariamente na turma. O agravo foi protocolado depois de um recurso especial da defesa de Fontinelli ser negado, ensejando uma nova tentativa de defesa. Nesse caso, a decisão foi agravada para que o STJ revertesse a situação e aceitasse analisar os seus argumentos. O caso teve início depois de Fontinelli publicar um vídeo em 2020, supostamente associando os irmãos à incitação desse tipo de crime. Ambos também são youtubers há anos e produzem conteúdo voltado ao público infanto-juvenil. Eu acho que está sendo, assim, Ana, muito positiva toda essa discussão. Pegando um gancho só do que a gente conversou ontem, naquele corte do Núcleo Jornalismo, eu acho que está mostrando também o papel positivo dos influenciadores digitais. O pessoal normalmente costuma malhar, falar que eles não têm conteúdo, e o Felca pautou todas as discussões políticas, todas as discussões no âmbito do noticiário mais geral, e em cima de uma demanda de anos que o jornalismo não conseguiu alcançar, que a publicidade não ousa fazer alguma coisa a respeito quando tem veiculações mais problemáticas, enfim, em vários âmbitos esse crime continua sendo cometido e acelerou uma demanda social grave, que é a regulação das Big Techs, né? Exatamente. Eu vou voltar num ponto que eu estava levantando ontem. Eu sei que muita gente... eu entendo e não entendo ao mesmo tempo, né? A consideração de que precisou um youtuber, precisou o Felca falar para ser ouvido, quando muita gente estava falando, de fato, muita gente estava falando. Mas que bom, né, que a gente consegue reconhecer um poder de influência positiva, né? A gente fala muito de influenciador e, aliás, a gente tem que falar cada vez mais e falar com responsabilidade, falar em responsabilidade dos influenciadores também, como uma atividade de comunicação. Tá? Tenho levantado essa bola, assim, sabe? A gente precisa ultrapassar um pouco o choque, o espanto com a existência do influenciador e começar a entender a possibilidade de regulamentar, a possibilidade de responsabilizar quem está, de fato, exercendo uma posição de comunicação na sociedade, que a gente tem que entender que posição é essa, como ela se produz, como ela funciona, quais são as regras, né? O jornalismo tem as suas regras, né, tem suas questões também, mas tem as suas regras, seus conselhos, seus sindicatos, tudo. A publicidade também tem, podia ser melhor, mas tem também. Seja lá como a gente vai chamar isso, né? Da posição do influenciador, também poderia muito bem ter também. Isso posto, acho muito interessante a parceria, né, proposta aí pelo Felipe Neto, né, nesse sentido, que o Felipe Neto tem uma estrada muito longa, uma estrada que muitas vezes foi controversa? Foi, né? Mas o Felipe Neto está há tempo suficiente na comunicação pública, né? O suficiente para ter aí muitas versões de si mesmo, né? Expostas. E eu ainda continuo considerando o arco do Felipe Neto como um arco narrativo, assim, muito interessante. Claro, e acho que dá para dizer também que nos últimos, desde o Bolsonaro no poder, ele manteve uma coerência que ele não saiu disso. Manteve. Tem suas particularidades na sua forma de comunicação, é isso, mas ele manteve uma coerência e tem tido um papel positivo na comunicação, isso não dá para negar. E estender essa mão para o Felca nesse momento, né, o Felca ainda, né, jovem relativamente falando, né, e enfrentando
um rebote que a gente não tem ideia, tá? Do que o Felca vai enfrentar está enfrentando e vai enfrentar ainda a partir desse vídeo. Não é uma coisa simples. E tomar a decisão de cutucar um vespeiro, de cutucar um assunto tão pesado assim, não é uma decisão tomada até mesmo em termos de carreira, em termos de gerenciamento de marca, de gerenciamento de, né? Porque Você fica isso, é o marcado. ganha-pão dele. E é o ganha-pão dele, entende? O que o Felca faz é um trabalho. Tá? Isso é uma coisa que a gente não para pensar também. É um trabalho para ele, para a equipe, para quem está em volta, e tomar uma decisão dessa é uma decisão de marca, é uma decisão de carreira, é uma decisão de vida que afeta a vida dele e de todo mundo em volta, tá? E com relação à coisa eu gostei muito da ideia eu queria saber se tem algum problema em fazer isso, porque talvez a gente possa adotar aí, sabe? A coisa de você doa, se não vai para o processo. Porque, assim, durante muito tempo, acho que a gente tem dito, e a gente já disse muitas vezes aqui, não essas coisas de ficar processando, gente fala, é uma coisa que eu não quero mexer, mas sinceramente tem algumas coisas que é bom mexer sim, e estão sendo mexidas, tá? Porque... É pra parar, né? Não, e tem coisa que passa do limite. Tem coisa que passa do limite e a gente precisa, às vezes, saber se defender também, sabe? Então, isso é preciso. A gente precisou aprender muito cedo o caminho da delegacia de cibercrimes. Já aprendi a registrar também coisas que acontecem na internet. Já aprendi a registrar legalmente. Já aprendi a fazer BO. Infelizmente, a gente vai aprendendo a fazer essas coisas, sabe? Mas agora aprendi uma coisa nova, talvez usar isso para o lado positivo e arregimentar doações para quem precisa, talvez seja mais interessante, né, e mais educativo. Enfim, né? Eu super apoio, enfim, porque a gente sabe a quantidade de coisa que a gente enfrenta fazendo conteúdo nessa santa internet. A quantidade. E de novo, vou reforçar isso, a escolha de fazer, de abordar um tema tão difícil quanto esse, é uma escolha que tem um impacto duradouro, né, para o Felca. Eu sei, eu tô falando um lugar de fala, infelizmente. Quando a gente escolhe falar de determinados assuntos, são coisas que vão te perseguir por muito tempo, tá? Teve alguns assuntos que a gente já tratou que eu sei as consequências, ninguém mais sabe. A gente sabe, ninguém mais sabe. Então são escolhas movidas aí não estou falando da gente, mas a do Felca, no caso, movidas a muita coragem, porque o tamanho do canhão comunicacional que ele tem é proporcional ao rebote que ele dá também, tá? Enfim, de novo, parabenizo aí e agradeço por ter levantado esse ponto aí também. É isso. Não posso oferecer meu apoio jurídico como o Felipe Neto, que infelizmente eu preciso mais do que eu posso oferecer. Esse corte foi excelente. Vamos lá, ficamos por aqui. Chat, voltamos em instantes para mais assuntos do dia. Beijos.